O nosso entrevistado de hoje é natural de Atalaia do Norte, no Alto Rio Solimões. É bacharel em Ciências de Defesa Social e Cidadania pelo Instituto de Ensino de Segurança do Pará. É pós-graduado em Inteligência de Estado e de Segurança Pública pela Fundação da Escola Superior do Ministério Público de Minas Gerais. Tem 28 anos de carreira na Polícia Militar do Amazonas. Já foi comandante da 12ª SICOM, diretor de Tecnologia da PM, secretário de Estado de Administração Penitenciária, a SEAP, e atualmente é comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas. Coronel Marcos Vinícius de Almeida, prazer recebê-lo. Muito obrigado por ter reservado um tempo na agenda, ter vindo aqui com a gente no Real Time 1. Eu que agradeço aqui. O Real Time é uma mídia de extrema importância no nosso estado, um portal de comunicação com respeito da nossa sociedade. Muito obrigado por poder vir aqui falar da Polícia Militar, falar de segurança pública, me comunicar aqui com os internautas, as pessoas que lhe acompanham e assistem com frequência o programa. Secretário, perdão, pelo tempo que lhe entrevistei como secretário Sim. da SEAP. Comandante, o governo bancou uma necessidade fundamental dentro da segurança pública, que foi um concurso. A gente conversava até em off ainda há pouco sobre essa redução anualmente que existe dentro da corporação. Bom, mas a gente sabe que todo um concurso tem um rito natural, um processo natural. Em que fase está e em que momento esse policial que está sendo preparado, está passando por essa fase do concurso, chega de fato na polícia? Antes de eu entrar no tema, eu preciso aqui pontuar algumas coisas importantes e relevantes a respeito disso para quem nos acompanha. Segurança pública é algo muito sério, é algo que tem que ter planejamento, que tem que ter responsabilidade. E eu vou provar para você que nos acompanha agora que isso não tivemos no passado. Só para você ter ideia, o impacto do que é você passar 11 anos sem concurso público. Hoje eu vejo pessoas com discursos bonitos, mirabolantes, fáceis de vender, como se a segurança pública fosse algo num estalar de dedos. Não é. Segurança pública de hoje, ela é fruto de um planejamento de pelo menos 4 ou 5 anos atrás. Quando, ainda em campanha, o governador Wilson Lima entendeu isso e fez um planejamento para que nós pudéssemos ter concursos recorrentes. Infelizmente, uma pandemia que atingiu todo o mundo acabou fazendo com que nós tivéssemos que adiar esse concurso público. A falta de concurso público por 11 anos trouxe a Polícia Militar, pasme, a ter um efetivo menor do que quando eu entrei na polícia há quase 29 anos atrás. E querer cobrar, como eu tenho visto algumas pessoas, de maneira leviana, uma segurança que deveriam ter feito e tiveram como fazer no passado, por falta de planejamento, por falta de comprometimento, no mínimo, é algo irresponsável. O governador Wilson Lima vem, faz o concurso público, logo após nós podermos voltarmos a nos reunir. Alguns me cobram, por que não fizeram antes? Amigos, sequer podíamos colocar nossos filhos em sala de aula. Como é que eu poderia fazer um concurso público colocando 10, 15, 20 mil pessoas para fazer prova? Impossível. Mas tão logo foi possível, o governador autorizou e nós estamos concluindo esse concurso. Ele tem várias fases, né? Existe um ponto agora de inflexão, onde o governador deve decidir se ele vai aumentar de 3 para 6 vezes o número de correções. Mas se ele não decidir por não fazer, esses candidatos provavelmente entrem ali no mês de janeiro. E nós temos aí, para as praças, 10 meses de formação, logo estarão prontos por volta de novembro. Se nós passarmos de 3 para 6 vezes, isso se protela um pouquinho mais, eles devem entrar no mês de março e estarão prontos no mês de janeiro do ano de 2024. Então, ano que vem será a formação. Claro que ao longo do ano a gente já poderá usar esse recurso humano para fazer estágio, isso já reforça o nosso policiamento. E essas são as fases de andamento do concurso público. O senhor falou num assunto muito grave, que é esse espaço de tempo, de 28 anos de carreira que o senhor tem, mais de 28 anos de carreira, e um efetivo que diminuiu pelo período que o senhor entrou. Como é que consegue fazer um policiamento na cidade e no interior com um número tão baixo? E aí eu vou perguntar a respeito do serviço extra de gratificação, porque foi a única medida que eu acredito ter sido mais eficiente para implementar num período como esse. O governador Wilson Lima foi brilhante quando pensou no serviço extra gratificado.
Por você que está nos acompanhando, eu vou te explicar como é que era antes. Nós tínhamos antigamente o que chamava de GTE, gratificação por trabalho extra. Nós tínhamos 3.150 vagas e funcionava assim. Imagina que na tua empresa você contrata o teu funcionário e fala o seguinte: eu vou te contratar 48 horas futuras para você executar o trabalho aqui para mim. E aí chega numa sexta-feira, você fala: hoje eu quero que você cumpra 12 horas extra, aquela que eu vou te pagar. A questão qual é? Naquele dia é dia do aniversário do filho do teu funcionário. Ele não se programou, vai atrapalhar a vida dele. Hoje é diferente. Hoje a gente falou o seguinte: olha, quem quiser trabalhar, eu vou lançar as escalas do que eu preciso. Então eu preciso de gente, por exemplo, na Ponta Negra no sábado, na Ponta Negra no domingo, no centro na segunda-feira. Qual é a tua disponibilidade? Eu pago R$40 a hora para você tirar esse serviço. E aí, outro dado, é o maior valor do Brasil. Depois da gente é Sergipe, paga R$22. Então a gente paga R$40 a hora e eu falo: olha, eu quero que você faça um policiamento ostensivo geral a pé durante 6 horas no centro e eu te pago R$40 a hora. O policial vê aquela propositura e voluntariamente fala: eu tenho interesse em tirar serviço nesse horário. E ele se candidata e assim ele vai trabalhando. De modo que esta nova forma de gestão possibilitou que nós dobrássemos a quantidade de policiamento na capital num primeiro momento. E essa semana agora, essa lei chega ao interior do estado, propiciando também mais segurança no interior, mais oportunidade para o policial do interior. E aqui eu faço um parêntese: pela primeira vez eu vejo em 28 anos de polícia um governo que tem o mesmo olhar pelo policial da capital e pelo policial do interior. Antigamente o policial do interior era visto como cidadão de segunda classe, assim como o povo do interior. Hoje não. O governador exige que o tratamento com o policial da capital seja idêntico com o policial do interior, que a segurança na capital seja idêntica à segurança no interior. E é isso que a gente tem trabalhado para fazer essas entregas para a população. Então, o que nos salvou, está nos salvando nesse meio tempo, né, dessa irresponsabilidade dos governos anteriores que não fizeram concurso público, é o serviço extratificado e, claro, uma tropa da Polícia Militar abnegada. Nós temos policiais incríveis, policiais comprometidos, policiais que doam sua vida, que doam sua hora de folga, porque sabem que não é só dinheiro, é o povo que precisa da segurança pública e ele não se nega a sair de casa e prestar o serviço com qualidade. Certo. Bom, mudar agora para um assunto um pouco mais no âmbito nacional, comandante. É o seguinte: no Congresso, a base bolsonarista ressuscitou um projeto de lei que limita os poderes ali do governador de indicar, ou melhor dizendo, de nomear um comandante-geral da PM, um comandante do Corpo de Bombeiros. O que esse projeto de lei diz? Que ele vai ser fornecido ao governador uma lista tríplice, como acontece no Ministério Público, como acontece em outros órgãos, e aí o governador indica dessa lista tríplice um dos 3 nomes. Como o senhor analisa esse projeto? Bem, nós temos discutido, inclusive, no Conselho Nacional de Comandantes Gerais, esse tema. O Estado do Amazonas tem sido posicionado contra essa pauta e eu vou explicar para você o porquê. As experiências que nós vemos em outros órgãos, via de regra, se distinguem, né? Criam uma cisão no órgão de 3 ou mais, porque para chegar na lista tríplice, você tem ali uma quantidade até maior de candidatos. E isso não é bom para uma instituição militar. A Polícia Militar tem que ter unidade. O que nós, inclusive, estamos fazendo agora é buscar uma unidade para fazer os policiais, tanto as praças quanto os oficiais, compreenderem que a Polícia Militar é uma só. E tudo que vem para dividir, para fatiar, não é bom, né? Nós somos uma instituição militar e somos cumpridores de ordem. E compreendemos claramente que o nosso comandante líder é o governador, isso é previsto em lei, e ele que tem que dizer qual é o comandante-geral, já que é um cargo de confiança, que tem que ter a confiança dele. Então, eu estou comandante-geral, eu sou coronel de polícia e estou comandante-geral. Na hora que o governador Wilson Lima me disser: comandante, obrigado pelo serviço que o senhor prestou, perfeito, sempre foi assim. Nós somos movimentados com frequência, eu já trabalhei em diversas unidades operacionais e sempre é natural. Você cumpre um ciclo da sua vida. Na hora que eu cumpri o ciclo na Polícia Militar e que o governador me chamar dizendo que me encerrou ali aquele momento, perfeito, vou agradecê-lo e que venha o novo comandante indicado por ele. É essa visão que nós estamos tendo sobre essa pauta. Tá certo. Bom,
Vou continuar agora, o senhor falou de governo, e a gente sabe que estamos num período que começa a campanha eleitoral. Já tem um número de quantos policiais militares devem disputar essa eleição? Porque, para a regra para policial militar, ela é diferente. Eles só se afastam mesmo do cargo no momento que existe a convenção. Eu tenho um número mais claro de deputados federais, nós já temos computados 3 candidatos a deputado federal. Estadual, nós não temos esse número consolidado ainda, mas o último número que me passaram, era em torno de 15 policiais competindo aí a vaga de deputado estadual. Inclusive tem agora uma novidade na Polícia Militar, eu vi uma coisa diferente, que é uma chapa coletiva, em que tem 2 oficiais e 2 praças, né, fazendo ali um coletivo buscando a eleição. Legal, legal. Bom, no ano passado, o general Mansur esteve no Real Time 1, secretário de Segurança, e me falou aqui a respeito da mudança do armamento da Polícia Militar. Sai a .40 e começa a ser utilizada a Beretta 9mm. Esse armamento, ele é mais eficiente para o dia a dia do PM que está na rua? Ele tem uma vantagem estratégica em relação à questão da munição. Então, a .40 ela é uma munição que ela ocupa mais espaço no carregador. Então, a gente consegue crescer o número de munição para o policial. É uma munição que ela dá um empuxo menor, um impacto menor na hora do tiro. Nós estamos, nesse exato momento, fazendo a capacitação de todos os policiais. Detalhe, tanto na capital quanto no interior, está sendo feito de maneira simultânea. E nós estamos aguardando chegar os coldres dessas armas. A data que eu tenho prevista é até o final do mês de agosto esses coldres chegarem, de modo que a nossa previsão interna é para nós começarmos a fazer a transição total no mês de setembro. Então, até o final do mês de setembro, a gente pretende que toda a nossa tropa, tanto capital quanto no interior, já tenha feito a transição desse armamento. Perfeito. Comandante, a Corregedoria de São Paulo anunciou recentemente que de julho do ano passado a maio deste ano houve uma redução na letalidade policial de 80%. Isso porque a Polícia de São Paulo usa uma câmera acoplada ao fardamento do PM. Uma pergunta que eu lhe faço é: isso é uma realidade que pode ser estudada pela Polícia do Amazonas? É uma coisa que depende ainda de muito estudo, né? É algo muito novo. Eu vejo isso com pontos positivos e pontos negativos. Mas ainda compreendo, e volto a dizer, sem estudo tudo é achismo, né? Eu ainda compreendo que talvez os benefícios não superem do uso da câmera os malefícios. Qual o malefício? Eu penso que talvez o policial ele perca como é que eu vou te falar aqui, a capacidade de reação por medo. Não o medo de agir, de cometer, não o medo de que ele vá realizar uma ilegalidade prevista ou pensada, não. Mas por o erro, medo de errar. Então, talvez o medo de errar possa inibir a ação do policial. Então, vou te exemplificar. De repente, ele está passando num patrulhamento e viu uma atitude suspeita numa drogaria. Hoje, ele desce, vai lá, aborda, talvez com a câmera ele tenha medo de ir lá e essa imagem ser usada contra ele. Então, nós temos que avaliar até que ponto isso é positivo ou negativo. Os dados divulgados por São Paulo têm que ser analisados para ver se tem correlação real do uso das câmeras com o fato, né, da diminuição da letalidade. Eu chego a dizer o seguinte: eu tenho muito medo desses dados soltos sem uma análise científica, porque nós sabemos que existem interesses em venda de equipamentos. Então, nós temos que identificar se o equipamento utilizado realmente é útil para nós. Vou te dar um dado. Lá no passado, foi implementado um sistema de câmeras em viaturas. Eu lembro. Né? Até hoje, algumas remanescem ainda, que não é da nossa gestão, porque acabaram continuando, uma câmera em cima da viatura. Foi no ano de 2011 a 2013, por aí. Exatamente. Eu perguntei à época o seguinte: mas vem cá, para que eu preciso de uma câmera em cima da viatura? Eu era capitão. E a resposta que eu obtive foi a seguinte: não, porque você pode parar a viatura, dar um zoom e verificar a placa a 300 metros. Eu falei: e por que eu não posso ir lá a 300 metros? Eu sou polícia, eu estou fardado. Então veja, o que aquilo trouxe de benefício para eu e para você? Porque eu também consumo segurança pública. Quando eu estou de folga, eu estou consumindo segurança pública. O que trouxe de benefício para a gente? Nada. Naquela viatura, tinha um equipamento para ler biometria.
E à época eu perguntei, mas para que eu quero um equipamento para ler biometria? E me responderam assim, não, porque vai ler a biometria e vai saber se aquela pessoa é foragida de justiça. Numa visão simplista, é algo interessante. Só tem um detalhe que eu quero falar para você que me acompanha aqui. Sistema. Até hoje não tem banco de dados disso. Não tem banco de dados. E mais, mesmo que tivesse tecnologicamente, transmitir uma biometria via 4G, Que naquela época nem existia? nem existia, era 3G, era basicamente quase impossível. Ou seja, não tinha por que estar ali. Mas não só isso. Colocaram uma impressora térmica dentro daquela viatura. E eu perguntei, para que uma impressora térmica dentro da viatura? Não, porque nós vamos imprimir aqui o boletim de atendimento. Eu falei, legal, que interessante, mas vai ter um tablet? Não, está aqui o tablet. Eu falei, olha que bacana. E esse tablet vai se comunicar com quem? Não, vai ter uma central. Mas cadê o software? Não tinha software. Não tinha central. E não tinha como se comunicar. Só tinha um hardware. Então só tinha um tablet com uma impressora. Agora tu quer ver pior? Colocar o tablet em cima do airbag. Se batesse a viatura, o meu policial ia cair de cara em cima do tablet e não teria a proteção do airbag. O que eu quero mostrar para a população é que aqueles que hoje estão falando mal da segurança pública tiveram muito dinheiro para resolver a segurança pública e não tiveram sequer a capacidade de ouvir a tropa. Hoje, nós ouvimos a tropa. Chegaram a ponto de trazer alguém de fora do Brasil como uma grande solução. Com investimento milionário. Um investimento milionário. Deixa eu falar para você, amazonense, você que mora aqui em Manaus, mora no Amazonas, mesmo vindo de fora, mas mora aqui. Sabe quem conhece a nossa dor? Somos nós que moramos aqui. Eu peguei aquele relatório que foi feito do sistema prisional e vou falar para você aqui, ó. Aquele relatório, minha filha de 14 anos faria melhor. Faria melhor e eu provo isso. E provo porque logo em seguida, graças a Deus, eu tive a oportunidade de assumir o sistema prisional e nós transformamos um sistema prisional que nós herdamos falido. Nós herdamos o pior sistema prisional do Brasil. E hoje eu desafio a todos. Nós temos o melhor sistema prisional do Brasil. Hoje o Amazonas é referência nacional. Ganhou prêmio por isso. Ganhou prêmio. Agora há pouco, inclusive, a nossa inteligência do sistema prisional foi convidada para palestrar na ONU. Fez uma palestra em Brasília, num fórum promovido pela ONU. Já tivemos visita de comitivas de São Paulo, comitivas do Paraná, que vieram aqui falar o seguinte, ei, peraí, o que vocês estão fazendo? Como é que vocês conseguiram transformar o pior sistema prisional? Olha esse dado interessante. A única capital do Brasil em que 100% dos presos estão em remissão. 100% dos presos em remissão. É o Amazonas. E não foi... Programa Trabalhando a Liberdade, não é? Programa Trabalhando a Liberdade, Programa Conhecimento que Liberta. São dois programas que são os pilares do sistema prisional. Então, veja, foi fruto de uma ilação feita por alguém que veio lá de outro país? Não! Foi conhecimento do nosso povo. Povo nascido aqui, caboclo, eu sou lá de Atalaia do Norte com muito orgulho, lá do interior do estado. Nós, unidos, nossos técnicos, criamos o projeto e implementamos, e está aí, a SEAP Referência Nacional. A mesma coisa está sendo feita na segurança pública. Não tem invencionismo. Quando o governador veio e implantou o sistema de câmeras inteligentes na cidade, muitos disseram, não vai funcionar, está aí funcionando, graças a Deus, auxiliando nossos policiais. Eu vi esses dias as pessoas dizerem que tem que investir em tecnologia, já investimos. Já está sendo investido. O senhor me falou um dado muito interessante sobre o roubo de veículos. Sim. Olha só, para quem nos assiste. Antes do paredão, nós recuperamos, esse é um dado solto, mas só para você compreender a importância da ferramenta, porque ela não trabalha só com roubo de veículos. Ela ajuda a desvendar crimes de homicídio, tráfico de drogas, nós já desvendamos sequestros com a ferramenta. Só pedir perdão do senhor, só para explicar ao nosso internauta aqui que o paredão foi implantado quando o senhor ainda era secretário da SEAP e em setembro do ano passado foi implantado esse paredão, que é um sistema de monitoramento que está implementado na cidade,
que ele consegue observar a movimentação tanto de pessoas, o que ele está falando, de veículos, e isso gera uma informação para a inteligência dos órgãos de segurança. É isso que ele está falando. E aí eu vou permitir agora o senhor falar os dados. Perfeitamente. Então, essa ferramenta ela permite que a gente faça um controle do fluxo veicular, de modo que a gente possa identificar, e aí vem um detalhe, eu não estou atrás do carro roubado, eu também estou atrás dele. Mas o meu interesse é pegar o carro que levou a quadrilha para roubar esse carro. A minha intenção é desarticular as quadrilhas. E quando eu desarticulo as quadrilhas, eu faço a curva descer. Exemplo, roubo de veículos. Nesse exato momento, nós já reduzimos 25% em relação ao ano passado, quando não tinha a ferramenta. Olha só, tá? Outro ponto. A ferramenta começou a ser implementada em setembro, outubro e novembro. Foram 3 meses de instalação das câmeras. E eu falava à época ao governador Wilson Lima dizendo o seguinte: governador, tenha paciência. Nós só vamos começar a rodar efetivamente a partir de dezembro. Então veja, dezembro a gente já começa, a taxa de recuperação de veículo era em torno de 40% em Manaus. Dezembro vai para 90%. E ele vem 90, 95, 98, vem crescendo até chegar o mês de abril, que é o mês que me chamou a atenção. Eu não vi os últimos 2 meses agora. Mas abril, a taxa de recuperação foi de 115%. E aí alguns me perguntaram, mas como é que pode recuperar mais do que roubou? Sim, porque eu tenho um passivo de carros roubados diante da ferramenta que eu estou agora recuperando tudo. Então, roubou o carro em Manaus, a gente vai recuperar e vai devolver ao proprietário. Mas o mais importante é o outro número, é a taxa de redução do roubo na cidade. Porque o bandido começou a entender que não dá mais para roubar carro. E aí você começa a transitar e ter mais segurança na cidade. Gente, 25% é um quarto do que era roubado. É muita coisa. E numa taxa só de 6 meses. É esse o recorte. De janeiro até junho. Né? Então a gente espera crescer cada vez mais. As cidades que utilizam essa ferramenta reportam que eles conseguem, depois de uma taxa de aprendizagem, a taxa de aprendizagem que eles falam do sistema é em torno de 2 anos. Após 2 anos, algumas cidades conseguiram reduzir o índice de roubo, a gente está em 25%, a uma faixa de 70%. E é aqui que a gente quer chegar. Ter lá no futuro zerar é impossível, nenhuma cidade no Brasil você está falando de zerar. Quase 3 terços aí. Você está falando de quase 3 Quase terços. 3 terços, exatamente. Mas é isso que a gente vai perseguir. Buscar uma taxa de redução, e aqui para você que está nos vendo, digamos que a gente tenha ano passado 1.000 roubos de carro. A gente quer baixar isso para que tenha apenas 300 roubos de carro. É esse número que a gente vai perseguir. Se possível aumentar, ótimo, mas a gente tem uma taxa, pela experiência das outras cidades, de 70%. Perfeito. Bom, tomara que dê tudo certo, porque pelo menos os números que estão começando agora já mostram esse resultado positivo. Comandante, para a gente finalizar, tem o quartel lá, o comando da ROCAM que está sendo construído e também a licitação que vai ser liberada agora nos próximos dias sobre o novo comando, onde o senhor deve ficar, o novo comando da PM. Vai ser no Dom Pedro? Vai ser no Dom Pedro e, mais uma vez, o governador Wilson Lima dá um show de bola. Deixa eu te contar uma história aqui, para quem nos acompanha. Você vai lembrar que lá 20 anos atrás, nós tínhamos um comando geral. Não sei se você tem idade para lembrar disso. Era ali na Praça Eleodauro Balbi, conhecida como a nossa Praça da Polícia. Um prédio bonito, um prédio histórico. Nós passamos mais de 100 anos naquele prédio. E um determinado governante, que inclusive hoje que diz que tem a fórmula mágica da solução da segurança pública, nos expulsou da nossa casa. Nós fomos expulsos literalmente do nosso comando geral e fomos para ali onde hoje funciona o comando geral, mas que na verdade é uma estrutura de batalhão. É o nosso primeiro batalhão. Estamos lá há 20 anos. E agora, em dezembro do ano passado, o governador foi, na verdade, no Réveillon, foi lá lançar a operação, eu o chamei na sala com os coronéis e contei essa história para ele. E ele virou todos os coronéis reunidos e falou o seguinte: eu faço questão de fazer essa reparação histórica. Por que ele fez isso? Porque eu contava que esse ano agora, de 2022, a Polícia Militar faz 185 anos. 1837. Exatamente. Mas dos últimos 30 anos, pelo menos, foi o que eu vivi de total desrespeito com a minha instituição.
E eu falei, governador, repare isso. E ele autorizou e nós teremos um prédio de 5 andares, mais de 10 mil metros de área construída, um prédio moderno, com todos os conceitos ambientais respeitados, para que a gente possa ter estação de tratamento, vai ter captação de energia solar, um prédio realmente moderno, atendendo uma instituição que merece, uma instituição de 185 anos. Mas não só isso. A Rocan sempre clamou por um quartel e foi enganada diversas vezes. Aqui os policiais da Rocan sabem dessa história. Mudava de um lugar para o outro, né? 4 governantes passaram e prometeram. Só quem está cumprindo é esse governo. E agora, recente, eu trouxe todos os comandantes do interior para Manaus, porque eu fui ao interior. Imagina você, se em Manaus nós não tínhamos, ainda vamos ter comando geral, como é que está o interior? Como é que está o policial que está me vendo aqui de Barreirinha, de Fonte Boa? Todos esses locais eu fui, né? De Maraã, de Atalaia do Norte, de Benjamin Constant, de Tabatinga, que não tem, o quartel lá está horrível. Vou falar para vocês, guardada raríssimas exceções, o Maitá, o quartel está bonito, que o comandante lá se empenhou pessoalmente em resolver, mas o restante, historicamente, está horrível. E a história do sempre foi assim. E eu levei essa história agora, tem 15 dias ao governador, falei, governador, olha só, está desse jeito. Ele falou, não, faça os projetos. E nós fizemos o projeto, ontem ainda eu soltei nas minhas redes sociais, já tem os projetos dos batalhões, das nossas companhias independentes e das nossas bases policiais a serem implementadas no interior. Não são projetos caros. Vou lhe dar um exemplo. Maraã, por exemplo, precisa de uma base policial. Custa R$300 mil. E da forma que é lá, tem mais 30 que são assim. Então, se você verificar, com 9 milhões, eu resolvo 50% do interior. Sabe por que nunca foi feito? Porque nunca teve compromisso com segurança pública. Nunca teve. Nunca teve um olhar pelo povo do interior com respeito. Porque se olha o meu policial com desrespeito e ele mora no interior, está olhando o povo do interior com desrespeito. Hoje, todo o nosso interior tem viatura 4x4, traçada. Não tinha. Hoje tem. Hoje tem moto no interior. Hoje o armamento que tem na capital tem no interior. Então, assim, as estruturas físicas da Polícia Militar, nós estamos com o planejamento pronto, para que, se Deus quiser, nos próximos 3 anos, a Polícia Militar dê um salto de qualidade. Dê um salto, que a Polícia Militar seja colocada no local que ela sempre mereceu. E nunca foi por desrespeito de quem nos comandava. Agora não. Quando você tem alguém que nos respeita, basta planejar, levar, fazendo a coisa séria, ele apoia. E eu não poderia deixar de agradecer, por fim aqui, ao governador Wilson Lima pela forma respeitosa que olha a minha instituição, que olha o meu policial, enxergando por trás dessa farda um ser humano. Muito obrigado, governador. Obrigado. Obrigado ao senhor por ter reservado um tempo para ter vindo aqui com a gente no Real Time 1. Agradeço mesmo, comandante. Obrigado, prazer revê-lo. Obrigado mesmo. Muito obrigado a vocês. É uma honra estar aqui, podendo compartilhar com vocês desse momento, podendo de forma franca esclarecer a sociedade. Segurança pública não é mirabolância, segurança pública não pode ser vista como coisa fácil, como coisa simples, é planejamento. E nós estamos planejando de modo a fazer entregas de qualidade a você que está nos acompanhando. Muito obrigado a todos. A você, internauta, meu muito obrigado. Curta, comente, compartilhe essa entrevista no seu grupo de WhatsApp. Não esqueça de curtir. Deixa aqui a curtida, seu comentário. Eu entrevistei Marcos Vinícius de Almeida, ele que é comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas. Meu muito obrigado a você, internauta, e até uma próxima oportunidade. Obrigado mesmo.